Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e entender seus sentimentos, perspectivas e circunstâncias. É uma habilidade importante na comunicação e nas relações interpessoais, pois permite que você compreenda e responda aos outros de maneira mais compassiva e eficaz. A empatia envolve ouvir ativamente, fazer perguntas, validar as emoções dos outros e mostrar compreensão. É importante notar que a empatia não significa concordar com os sentimentos ou ações de outra pessoa, mas sim reconhecer e respeitar seus sentimentos e sua vivência. Quem vive muito centrado em sua própria visão de mundo não consegue ter empatia, pois geralmente são pessoas que não se importam com o que os outros estão sentindo. Principalmente as pessoas mais abastadas costumam não ter empatia pelos menos favorecidos, desenvolvendo inclusive um certo desprezo. Porém, não é possível viver em uma sociedade justa e igualitária enquanto não se desenvolve essa habilidade de se pôr no lugar do outro. Há aqueles que chegam a afirmar que a culpa pelas condições miseráveis de alguém é única e exclusivamente da pessoa que se encontra nessa situação, o que não é verdade, pois sabemos que na corrida por um lugar ao sol há aqueles que largam na frente por terem nascido, como se costuma chamar, berço de ouro. A empatia pode ser desenvolvida e aprimorada por meio da prática, do aprendizado e da conscientização. É importante estar aberto a outras perspectivas, ouvir ativamente e estar disposto a ver as coisas a partir da visão dos desfavorecidos. O mesmo deve valer para que não venha a desenvolver um sentimento de inveja àquele que se incomoda com o status social dos outros. Uma sociedade injusta e desigual precisa de um trabalho árduo de conscientização e muito debate, muitas políticas públicas para dar aos cidadãos melhores condições de vida, combatendo a desigualdade a partir de uma educação de qualidade. Nesse sentido, a profissão do assistente social é uma das mais importantes para se atingir a meta de trazer a razão àqueles que maltratam os moradores de rua, que ofendem e humilham ou se sentem ameaçados achando que são todos bandidos. Como assistente social, uma maneira de ajudar pessoas sem empatia a compreender a situação dos moradores de rua é fornecer informações precisas e objetivas sobre as causas e consequências do fenômeno da população em situação de rua. É importante educar e conscientizar sobre a complexidade das questões sociais que contribuem para o aumento da população de rua, como a pobreza, a falta de moradia, a violência e o abuso. Além disso, o assistente social pode ajudar a sensibilizar essas pessoas para a realidade dos moradores de rua, promovendo ações educativas nesse sentido. Isso pode incluir programas de voluntariado, visitas a abrigos e organizações de assistência social, onde as pessoas possam ter contato direto com os moradores de rua e compreender melhor as suas necessidades e dificuldades. Outra estratégia é incentivar as pessoas a ouvir histórias de vida de moradores de rua, conhecer suas perspectivas e desafios, ajudando-as a desenvolver empatia e compreensão sobre as realidades que essas pessoas enfrentam. O assistente social pode também ajudar a identificar formas de colaborar com organizações e projetos que trabalham com a população em situação de rua, apoiando e divulgando iniciativas que buscam soluções efetivas e sustentáveis para este problema social. Os princípios básicos da profissão de assistente social são o respeito à dignidade e aos direitos humanos. O assistente social deve agir de forma a garantir o respeito e a dignidade das pessoas, reconhecendo os direitos humanos como fundamento da profissão. A promoção da justiça social. O assistente social deve trabalhar para promover a justiça social, combatendo a exclusão e a discriminação e lutando pela garantia dos direitos sociais. Compromisso com a mudança social. O assistente social ou agente do Estado deve estar comprometido com a mudança social, atuando de forma crítica e reflexiva para transformar as relações sociais e as estruturas que geram desigualdades e injustiças. Autonomia e empoderamento.
O assistente social deve promover a autonomia e o empoderamento dos mais necessitados, estimulando sua participação e envolvimento nas decisões que afetam suas vidas. Valorização da diversidade. O assistente social deve valorizar a diversidade, respeitando as diferenças culturais, étnicas, de gênero, orientação sexual, religião, entre outras. Compromisso com a qualidade dos serviços. O assistente social deve comprometer-se com a qualidade dos serviços prestados, buscando aprimorar sua prática profissional e promover o desenvolvimento humano e social. Esses princípios norteiam a atuação do assistente social, orientando sua prática profissional, mas outros profissionais e a sociedade em geral também têm responsabilidade sobre esse quesito, pois todas as pessoas, de acordo com o pacto social, precisam se esforçar para agir de forma empática, com respeito e civilidade. Há várias profissões que podem atuar no sentido da conscientização popular no que se refere ao desenvolvimento da empatia. Algumas delas são os psicólogos. Os psicólogos podem ajudar as pessoas a desenvolver a empatia por meio de técnicas e abordagens terapêuticas que visam aumentar a consciência emocional e a compreensão dos outros. Educadores. Os educadores têm a responsabilidade de ensinar valores como empatia, respeito e compaixão para as crianças desde cedo. Eles podem desenvolver atividades pedagógicas que estimulem o desenvolvimento da empatia nas crianças e adolescentes. Terapeutas ocupacionais. Os terapeutas ocupacionais podem utilizar atividades práticas como a arte-terapia e a musicoterapia para ajudar as pessoas a desenvolver a empatia e a compreensão emocional. Os médicos podem ajudar a desenvolver a empatia por meio de uma abordagem humanizada no atendimento ao paciente, demonstrando compreensão e sensibilidade com relação às emoções e necessidades dos pacientes. Profissionais de mídia. Os profissionais de mídia têm a responsabilidade de conscientizar a sociedade sobre a importância da empatia, promovendo campanhas de sensibilização e divulgando histórias de pessoas que superaram dificuldades e adversidades. Policiais. A polícia tem um papel particularmente importante na promoção da empatia e na construção de uma cultura de respeito e dignidade para todos os cidadãos, independentemente da sua condição social. Algumas ações que a polícia pode adotar para praticar a empatia são escutar e compreender. A polícia deve estar disposta a escutar e compreender as pessoas em todas as situações, demonstrando interesse em ajudá-las. Agir com calma e paciência. A polícia deve agir com calma e paciência, mesmo em situações de tensão, para evitar conflitos desnecessários e garantir que a abordagem seja feita de forma respeitosa. Tratar todos com igualdade. A polícia deve tratar todos os cidadãos com igualdade, independentemente de sua condição social, evitando qualquer forma de discriminação. Respeitar os direitos humanos. A polícia deve respeitar os direitos humanos em todas as situações, agindo de forma a garantir a integridade física e emocional das pessoas. Buscar soluções pacíficas. A polícia deve buscar soluções pacíficas para os conflitos, priorizando a mediação e o diálogo para resolver situações de forma justa e equilibrada. Investir na formação dos policiais. A polícia deve investir na formação e capacitação dos policiais para que possam desenvolver habilidades socioemocionais. Essas são apenas algumas das profissões que podem contribuir para o desenvolvimento da empatia na sociedade, cada uma com sua própria abordagem e estratégias específicas. Porém, o Estado é que tem o papel mais importante a desempenhar no sentido de combater as desigualdades, providenciando o bem-estar social e o desenvolvimento da empatia entre os concidadãos. Algumas ações que o Estado pode adotar nesse sentido são: investir em políticas públicas. O Estado pode investir em políticas públicas que visem a redução das desigualdades sociais, como programas de assistência social, educação e saúde. Essas políticas devem ser desenvolvidas de forma a garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Promover a inclusão social. O Estado deve
deve promover a inclusão social por meio de políticas públicas que visem a inserção das pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Isso pode ser feito por meio de programas de capacitação profissional, incentivos fiscais para empresas que contratem pessoas em situação de vulnerabilidade, entre outras ações. Estimular o diálogo e o debate. O Estado pode estimular o diálogo e o debate sobre questões sociais relevantes, promovendo a troca de ideias e o desenvolvimento de uma cultura de respeito e tolerância. Isso pode ser feito por meio de campanhas educativas, fóruns de discussão, entre outras ações. Fomentar a cultura da empatia. O Estado pode fomentar a cultura da empatia por meio de programas educacionais que visem ao desenvolvimento socioemocional dos cidadãos, promovendo a empatia, a compaixão e o respeito ao próximo. Garantir a proteção dos direitos humanos. O Estado deve garantir a proteção dos direitos humanos em todas as esferas da sociedade, punindo crimes de discriminação, violência e abuso. Isso pode ser feito por meio de políticas públicas que visem a garantia dos direitos humanos, bem como por meio do fortalecimento das instituições que atuam nessa área. Em uma sociedade injusta e desigual, é muito difícil alcançar excelência no contexto da empatia com relação à população em geral. Mas o esforço nesse sentido deve ser constante e nunca deve se abandonar as práticas educacionais e as políticas públicas que garantem o nivelamento da sociedade em bases mais justas e sólidas. A empatia é uma habilidade fundamental para a convivência em sociedade e a sua prática deve ser estimulada desde a infância. É preciso que haja uma educação voltada para o desenvolvimento socioemocional dos indivíduos com o objetivo de promover o respeito, a compaixão e a solidariedade. Além disso, políticas públicas que visem a redução das desigualdades sociais são fundamentais para garantir que todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades e direitos. O acesso à educação, saúde, emprego e moradia é essencial para garantir que todos possam ter uma vida digna e plena, e isso contribui para o desenvolvimento da empatia. Por isso, é importante que o Estado e a sociedade em geral continuem trabalhando na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde a empatia possa ser praticada de forma mais ampla e efetiva.